Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 19 de julho e nós vamos ler Provérbios, capítulo 19. Você sabe que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria que traz ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. É um livro que ensina como ter uma vida feliz, de sucesso, conquista, realização, satisfação, que mostra como encontrar o caminho certo para a felicidade. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler Provérbios todos os meses. Então, hoje é dia 19, nós vamos ler Provérbios 19. Vamos até o dia 31 de julho, lendo um capítulo por dia, estudando Provérbios na versão da NTLH. Você sabe que a Bíblia tem muitas versões, porque o texto original da Bíblia foi escrito em hebraico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, existem muitas traduções da Bíblia, e essas traduções são feitas por estudiosos que procuram trazer o máximo de fidelidade do texto original para o texto em outros idiomas. Na língua portuguesa, existem várias versões da Bíblia também. E essa NTLH é uma versão que se chama Nova Tradução da Linguagem de Hoje. NTLH é a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se você já tentou ler a Bíblia, achou muito difícil, procure ler a Bíblia na versão da NTLH. Procure por NTLH, que significa Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Você vai ler e vai ser mais fácil de entender o texto da Bíblia. Então fica essa orientação para você que quer ler a Bíblia e encontrou uma versão muito difícil e achou a linguagem muito pesada. Existem linguagens que são mais pesadas de você entender a Bíblia, mas essa versão é uma ótima versão. Vamos ler aqui Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Tem algumas pessoas que fazem de tudo para enriquecer. Então elas mentem, elas inventam histórias para vender, para enganar outras pessoas para levar vantagem. O texto diz aqui que é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. O mentiroso aqui é o que fica rico enganando os outros. Quem faz isso é tolo. A Bíblia está dizendo: é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. A pessoa que engana as outras para enriquecer pode levar vantagem nessa terra, mas a pessoa é tola porque ela se afasta de Deus. E toda a estrutura de Provérbios mostra que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa o absoluto e extremo respeito por Deus, priorizando Deus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Aquele que, para enriquecer, mente, engana, trapaceia, corre risco de vida. Existem pessoas que enganam venda de terrenos, terrenos que não existem. Existem pessoas que enganam dizendo que um produto vai fazer milagre na vida da pessoa e aquele produto não faz nada. Existem pessoas que mentem para levar vantagem no seu trabalho, inventam histórias a respeito dos colegas para conseguirem promoções. Existem pessoas que mentem sempre querendo levar uma vantagem. Mentem dizendo: o carro está perfeito, pode levar que não vai dar problema nenhum. Mas a pessoa mudou ali o odômetro,
o carro rodou muitos quilômetros e a pessoa muda o odômetro. Ela diminui a quilometragem do carro. Então existem pessoas que mentem e fazem de tudo para vender e para enriquecer e para conseguirem vantagem, para conseguirem um valor mais alto naquilo que estão vendendo. Mas são desonestos, são pessoas desonestas. Quem vive dessa forma, a pessoa age com desonestidade, ela engana as pessoas na área de vendas, ela engana as pessoas inventando histórias dos colegas para alcançar uma promoção no trabalho, mas no dia a dia dessa pessoa, essa pessoa que age assim, sendo uma pessoa mentirosa, ela é tola porque ela perde a moral, a ética, ela perde a capacidade de entender os valores do respeito ao próximo, do amor ao próximo. E uma pessoa que age dessa forma com o próximo, dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no seu relacionamento com as pessoas, ela começa a perder o valor, o entendimento do valor das pessoas. E uma pessoa que começa a agir assim, no campo dos negócios, começa a refletir, a repetir esse padrão de comportamento com os filhos, com o marido, com a esposa, porque a pessoa vai aprendendo. Ah, eu posso mentir, eu consegui enrolar aquela pessoa. Se eu fizer assim, eu consigo levar vantagem. A pessoa começa a se tornar pobre na sua ética, no seu respeito ao próximo, na capacidade de amar e honrar as pessoas. Ela perde o contato com Deus, porque Deus deixou o primeiro mandamento: ame a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você não quer ser enganado, passado para trás, não faça isso com ninguém. A pessoa que mente para enriquecer é tola, porque ela mostra que não ama a Deus. Ela mostra que não ama o próximo. E ela mostra que ela não ama a própria vida. Porque se ela engana as outras pessoas, ela está dizendo de maneira indireta: eu também aceito ser enganado. E essas pessoas enganam, enganam, até que a conta vem. Toda semente que é lançada na terra brota, produz raiz e depois cresce. Todas as mentiras que são contadas, elas também criam sementes. E essa semente brota silenciosamente. Ela produz raízes. E depois essas raízes crescem, elas brotam. Chega o dia em que a pessoa recebe o resultado de todas as suas mentiras. Então é melhor ser pobre. O pobre aqui significa é melhor não receber, não ter uma venda, não ter um lucro em um negócio, mas manter a honestidade, do que ser o mentiroso que consegue a venda, mas que é tolo. O versículo 1 não está dizendo de modo nenhum que você deve ser pobre. Deus tem uma vida com abundância para você. Abundância significa que não haverá falta de nada. Significa que Deus dará a você tudo o que você necessita: o alimento, as vestes, o acesso ao curso que você deseja realizar, um trabalho digno, honesto, uma moradia digna, um veículo, se você precisa disso. Então, Deus, ele dá aquilo que você necessita: saúde,
família, com respeito, com amizade, com harmonia. É o que Deus tem. Deus tem vida abundante para aqueles que o buscam. Mas é melhor não ter um lucro, não ter uma venda, mas manter a honestidade, do que ser mentiroso e tolo. É uma tolice enganar, trapacear e fazer de tudo para forçar uma venda ou viver uma vida sem moral, sem respeito ao próximo, sem nenhum valor e sem nenhum princípio, sem nenhuma ética para enriquecer. Verso 2: Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. O verso 2 diz: Peça conselhos antes de tomar decisões importantes. Pense se a decisão que você está tomando ou está para tomar já foi apresentada a Deus. Nós lemos no dia 16, em Provérbios 16, no verso 3, que diz: Confia os teus planos ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Sempre que você confia os seus planos a Deus, Deus mostra nos seus pensamentos qual a melhor saída, qual o melhor caminho. Então, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Veja se você buscou conselhos. Em Provérbios 15, 22, está escrito que na multidão dos conselhos você encontra a sabedoria. Verso 3: A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Então veja que o verso 2 fala que quando você age sem pressa não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A pessoa que age com pressa, ela erra o caminho. Daí, no versículo 3, por ela ter tido falta de juízo, por ela ter sido apressada, veja o verso 3, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. A pessoa faz a coisa errada porque ela não orou a Deus primeiro. Ela faz as coisas de maneira apressada porque a vontade dela é muito grande e ela quer aquilo naquele tempo a todo custo. E aí, quando a pessoa cai na desgraça, quando o plano fracassa, quando as coisas dão errado, a pessoa fala: a culpa é de Deus. Por que que o Senhor fez isso comigo? Mas a pergunta não deveria ser: por que que o Senhor fez isso comigo? A pergunta deveria ser: por que que eu não esperei um pouco mais para ter a resposta e a clareza da direção de Deus? Verso 4: Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. As pessoas são movidas por interesse. Isso está mais do que provado no dia a dia. Você vê todos os dias pessoas ricas cercadas de amigos. Esses amigos estão ali em volta pelos interesses que você tem. Qual o seu valor? Qual a sua utilidade? Enquanto você é útil para as pessoas procuram você. Mas basta cair em uma situação difícil e as pessoas se afastam, porque essa é a natureza humana. As pessoas estão sempre em volta de pessoas que possam socorrê-las, ajudá-las, atender algum interesse delas. O verso 4 traz essa sabedoria. Não se chateie, não fique magoado, não tenha ódio, não fique decepcionado quando você estiver passando por momentos difíceis e perceber que as pessoas se afastaram. As pessoas não resistem, elas não suportam andar com pessoas que elas precisam ajudar, que elas precisam socorrer. São muito poucas as pessoas que vão estender a mão nos momentos difíceis. Isso nos leva a pensar:
que o nosso valor está atrelado, vinculado ao que nós geramos de valor para os outros. Enquanto formos úteis, as pessoas nos procuram, porque estão recebendo alguma coisa. Era assim com Jesus também. Se você ler os evangelhos, tem um trecho que diz assim: e a multidão o seguia por causa dos milagres que ele fazia. Então, os próprios evangelhos mostram que a multidão o seguia por isso. Então, os ricos arranjam muitos amigos. Eles arranjam muitos amigos pelo valor que eles geram. Pode ser riqueza espiritual. As pessoas estão sempre procurando as pessoas que estão ricas espiritualmente para orarem por elas, para darem uma palavra para elas, para fazer uma visita para algum parente que está hospitalizado, para visitar alguém que está no presídio, porque algum parente, algum familiar caiu em uma situação de alguma coisa errada. Pode ser riqueza financeira. A pessoa busca a pessoa porque a pessoa tem condições financeiras de trazer um socorro, trazendo aquilo que a pessoa precisa naquele num certo momento. Pode ser riqueza intelectual. A pessoa tem o conhecimento de uma certa área, porque a pessoa teve aquele estudo, tem aquela preparação. Então as pessoas procuram as pessoas por interesse. Os ricos arranjam muitos amigos pela capacidade geradora de valor, capacidade geradora de riqueza. Eles geram, produzem alguma riqueza que socorre, ajuda, beneficia, mostra caminhos para as pessoas. Então os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. As pessoas se afastam mesmo. Então, nos momentos difíceis, o socorro vem do Senhor. Ele é o dono de tudo e é aquele que formou todos nós e que tem real interesse por cada um de nós. Nos momentos difíceis, o socorro vem do Senhor. É o Senhor que é verdadeiramente aquele que cuida de nós. Não podemos ficar decepcionados com as pessoas. Tem pessoas que ficam magoadas, ficam feridas, ficam machucadas. Você falava que era meu amigo e agora, na hora mais difícil, você não estava lá comigo. Não se decepcione. As pessoas têm dificuldades de lidar com a pobreza. Isso, a capacidade de lidar com a pobreza, de estender a mão, de trazer socorro ao próximo. Quando nós fazemos isso pelo amor de Deus que mora em nós. Então, isso nos traz uma reflexão. O que eu faço quando o meu amigo passa por uma situação difícil? Até que ponto eu consigo oferecer o que eu tenho e ajudar e socorrer o próximo? Quais os meus limites? Até onde eu consigo ir? E até onde eu consigo ir para socorrer o próximo? Isso fala a respeito do meu relacionamento com Deus. Isso fala a respeito da minha condição com Deus. Se eu estou quebrantado, aberto para estender a mão e socorrer ao próximo, ou se eu estou mais afastado de Deus e de repente o meu coração fica mais endurecido e eu não consigo ajudar e socorrer o pobre. Por causa da dureza do coração, por causa do egoísmo,
por causa da, da avareza, de repente, eu tenho, mas eu não quero compartilhar. Eu estou juntando porque eu quero fazer um projeto daqui a algum tempo. Tudo isso fala a respeito dos nossos limites. Precisamos pensar nos outros quando nós estamos em uma situação difícil e eles se afastam. Perdoar as pessoas, entender que as pessoas têm dificuldades com isso. E precisamos olhar para nós mesmos. Como que eu ajo quando são os meus amigos que caem em uma situação difícil? Será que eu não faria o mesmo? Também não me afastaria? É fácil de se vitimizar. Eu caí numa situação difícil e todo mundo me abandonou e ninguém lembrou de mim. Mas será que eu lembro dos outros quando os outros caem em uma situação difícil? E quais os meus limites para conseguir fazer isso? Então isso é para se pensar, é para se refletir. Não ficar chateado, não ficar chateada quando as pessoas se afastam nos momentos difíceis. As pessoas não conseguem, elas têm os limites delas. Entender as pessoas. Não guardar rancor, raiva, mágoa. Você me abandonou. É mais ter essa visão nos faz perdoar mais as pessoas e não ficar se lamentando, dizendo assim: nossa, todo mundo me deixou. É assim. É assim. Então precisamos buscar melhorar, crescer, gerar a riqueza, ajudar as pessoas, oferecer o que temos, sem esperar muito das pessoas nos momentos difíceis. E aproveitar esses momentos em que estamos em situações difíceis para nos aproximarmos de Deus. Porque é só Deus mesmo que nos momentos difíceis nos acompanha realmente com a intenção de nos socorrer e de nos ajudar. São poucas as pessoas que vão estar ali nos momentos difíceis. 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. O verso 5 está dizendo que quem mente, quem é falsa testemunha, vai cair a sua máscara em algum momento. A mentira não dura o tempo todo. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. O castigo é a vergonha da descoberta por todos que aquela pessoa é mentirosa, enganadora. A vergonha. Agora, uma reflexão aqui no versículo 5. Há alguns anos atrás, quando uma pessoa era descoberta sendo mentirosa, a pessoa ficava com muita vergonha. Mas nós estamos vivendo dias terríveis, onde você vê cada vez mais pessoas que mentem e que não têm vergonha nenhuma. Elas mentem e quando se revela a mentira delas, elas continuam de cabeça erguida e continuam mentindo e enganando. Então, o que podemos tirar do versículo 5 para nós? Se você conhece alguém que é assim, já mentiu uma vez para você, mentiu 2 vezes, não ande com essa pessoa, não confie nessa pessoa, mantenha a distância dessa pessoa, porque uma pessoa que é falsa testemunha, que é mentirosa, ela vive dessa forma, ela vai prejudicar você. E você não está deixando a pessoa porque você não ama o próximo. É porque a pessoa não quer andar no caminho certo. E o Salmo de número 1 diz que bem-aventurado, ou seja, bem-sucedida é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não anda com eles, não senta na roda deles.
Verso 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Então aqui o verso 6 é mais um versículo que se liga com o 4. Os ricos arranjam muitos amigos. E o verso 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Por quê? Todos estão buscando algum benefício. Todos estão buscando alguma vantagem. Não é porque a pessoa é importante, mas é porque a pessoa que ocupa um certo lugar de importância, ela pode oferecer alguma coisa. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes porque querem receber presentes. Então, mais uma vez, não se chateie, nem carregue mágoa quando as pessoas se afastam nos momentos difíceis. Verso 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Veja, o verso 7 confirma tudo o que nós estávamos falando aqui. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Verso 8. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Você vê que o verso 8 fala que quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Quando nós estamos lendo aqui o livro de Provérbios, nós vamos vendo esses ensinamentos, isso torna a vida mais leve. Se você tem a sabedoria, aquilo que nós estamos falando, que nos momentos difíceis as pessoas se afastam, isso é uma coisa natural, isso faz parte da natureza humana, e as pessoas procuram. Você tem mais amigos quando você tem mais condições de gerar valor, gerar algum valor para as pessoas. Quando você tem essa sabedoria, você não fica magoado, ferido quando essas coisas acontecem. Eu conheci um homem que estava desgostoso, um homem de cabelos brancos, que estava chorando num domingo, e enquanto ele chorava, soluçando, ele falava assim: cadê os meus amigos? Cadê os meus amigos? Eu estava super feliz, os meus negócios estavam indo muito bem, eu estava sempre com a minha casa cheia de pessoas, eu dava churrasco todo domingo e todo mundo vinha aqui. E enquanto ele se lamentava e chorava, um homem de cabelos brancos, a esposa dele do lado, só dizia assim: ele não entendeu que os amigos só vinham por causa do churrasco e porque a nossa condição estava boa. Ele ainda não entendeu. E aí nós lemos esse texto aqui, de Provérbios 19 para esse homem. E mesmo lendo e explicando isso que nós estamos aqui nessa meditação de hoje, ele dizia assim: mas por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Por que que eles não continuaram sendo meus amigos? E eu fiquei com essa imagem aqui na minha cabeça. Isso já faz algum tempo, mas eu gravei isso na minha cabeça, que eu fiquei pensando como que um homem de cabelos brancos não entende isso. Então, versículo 8: quem procura ter sabedoria ama a sua vida. Se você lê a palavra de Deus e você entende, é assim que é, você não sofre, você sabe. Nos momentos difíceis, nós temos a Deus. E você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai falar com Deus. E está tudo certo. As pessoas vão embora mesmo.
E no caso, né, desse homem especificamente, a esposa disse que ele sempre colocava uma vida com Deus e ele cresceu financeiramente e ele começou a se preocupar só com os negócios. Agora é só o dinheiro, agora são só os amigos, agora é só a riqueza, agora é só são os carros. Qual o próximo carro? Qual a próxima loja? Qual o próximo negócio? Então, muitas vezes, Deus permite que aconteçam situações para nos aproximar dele. É Deus dizendo: meu filho, fui eu que te dei tudo isso. E agora você está se deslumbrando com os carros, com os amigos, com o churrasco, com as lojas. E aonde você vai quando você morrer? Para onde vai a sua alma? Então, verso 8: quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Então, a inteligência é entender que só Deus é aquele que realmente quer a nossa alma, a nossa salvação. Os relacionamentos com os amigos são formas de gerar valor na vida das pessoas para que as pessoas se acheguem a Deus. Mas não podemos contar e esperar nada delas. A nossa natureza humana, quando eu digo a nossa, eu me incluo nisso. Nós, como seres humanos, somos assim. Quando uma situação fica muito pesada de alguém próximo a nós, chega um momento em que nós todos temos um limite. Cada um tem um limite. Vai ter um momento, um limite que eu não posso suportar. Na hora que eu não posso suportar, é bem provável que eu vou deixar. Isso decepciona você de repente, porque você pensa, ele está falando da palavra de Deus e fala isso. Nós não somos perfeitos. Nós somos limitados. Alguns têm um limite maior, outros têm um limite menor. Mas todos nós somos limitados. Nós vamos até um ponto. E chega um ponto que não conseguimos mais aguentar. Então, quando as pessoas deixam entender isso, nos ajuda a perdoar quando as pessoas nos deixam. Deixe que a pessoa vá, ela chegou no limite dela, chegou no limite do que ela podia estar comigo. Agora sou eu e Deus. A boa notícia é que Deus nunca vai nos abandonar. Ele sim garante que sempre estará conosco. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco sempre, até a consumação dos séculos. Verso 9: a falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Então aqui o verso 9 está dizendo: a falsa testemunha vai receber o seu castigo e certamente será condenada à morte moral, a morte espiritual e às vezes até a morte física. Dependendo de onde a pessoa mente, de onde ela pratica o falso testemunho, ela pode morrer. Versículo 10: não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. O verso 10 está dizendo que se você tem sabedoria, se você tem conhecimento das coisas de Deus, se você é um filho de Deus, príncipes são filhos de reis. Então, se você é filho do rei, se você tem o conhecimento das coisas de Deus, você é filho de Deus, você é um príncipe, é uma princesa, no sentido de que você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filha do Rei dos Reis. Não é bom que você seja governado, que você seja escravizado, que você seja guiado pelas pessoas do mundo. Não é bom que você, que tem o conhecimento de Deus,
aceite que uma pessoa que não está com Deus viva no luxo. Luxo fala a respeito daquilo que é extraordinário, daquilo que é muito bom, daquilo que traz muito conforto, daquilo que traz muitos benefícios. Não é bom que os tolos vivam no luxo. Não é bom que você traga para perto de você, para junto de você, pessoas que não têm relacionamento com Deus. A palavra luxo fala daquilo que é muito bom. Não é bom que você traga pessoas que são escravos. Quem são os escravos? As pessoas que estão escravizadas no pecado. As pessoas que vivem uma vida errada. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. Não é bom que você, que é filho de Deus e que é filha de Deus, se deixe dominar pelos conselhos, pelas opiniões, pelas influências das pessoas tolas, das pessoas do mundo. Existem muitas pessoas que são escravos, escravos da pornografia, escravos das drogas, escravos da bebida, escravos da gula. O tempo todo elas precisam de uma comida para encontrarem felicidade. A felicidade está em comida, em bebida, em festa. E depois é uma festa, e depois é outra festa, e depois é outra festa, porque elas estão vazias de Deus. Então elas precisam disso. Você vê no mundo como as pessoas gastam muito do seu dinheiro buscando entretenimento, buscando diversão. E elas estão sempre correndo atrás. Qual que é o próximo evento? Qual que é o próximo acontecimento? Qual que é a próxima festa? Quando que vai chegar o final de semana? Porque elas estão vazias. Então não é bom que os tolos vivam no luxo. Não é bom que você deixe que os tolos vivam no luxo. Nem que os escravos governem os príncipes. Não é bom que aquilo que você tem recebido de Deus, que te dá conforto, que te dá alegria, aqui a palavra luxo pode também representar a sua comunhão com Deus. Luxo aqui é uma palavra que indica o quê? O que é confortável, o que é bom, o que é agradável. Não é bom você deixar pessoas que são do mundo, pessoas que são tolos. Os tolos são os que desprezam a comunhão com Deus. Os escravos são os que estão acorrentados. Não é bom que você seja influenciado, que você traga essas pessoas para o seu convívio, para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para aquilo que você tem recebido de Deus. Não faz sentido você deixar que essas pessoas fiquem ao seu redor. Elas vão influenciar você e vão tomar de você aquilo que você tem recebido de Deus. Versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Então a pessoa sensata, a pessoa que tem bom senso, ela não fica com raiva das pessoas, com ódio das pessoas. Ela entende. Ter sensatez aqui é ter conhecimento de gente. Então você sabe, a pessoa que tem sempre aquela pessoa que gosta de provocar os outros. Tem sempre o engraçadinho, aquela pessoa que sempre faz piadas, inventa apelidos para os outros. Então a pessoa sensata olha e fala: esse aqui é assim. Procura manter distância, não dá confiança, não dá abertura para aquela pessoa agir com ela da mesma forma. A pessoa sensata controla o seu gênio. Controla o seu gênio no trânsito. Não sai por aí estourando com as pessoas. É perigoso.
muito perigoso estourar com alguém no trânsito hoje. Você não sabe se a pessoa tem uma arma, você não sabe se a pessoa tem um taco de beisebol, você não sabe o que aconteceu com a pessoa, de onde ela está vindo, se ela está vindo de uma notícia que perdeu o emprego, se está vindo de uma discussão com o marido, com a esposa. Você não sabe se a pessoa tem uma arma no carro. Nem se pense hoje em dia que é uma mulher que está ali. A mulher pode ter uma arma, pode estar em uma situação difícil na família. Então a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Verso 12: A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre as plantas. O rugido de um leão mostra o momento em que o leão vai atacar a sua presa, vai atacar a sua vítima. É o momento da fúria do leão. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Respeite as pessoas que têm autoridade. A raiva do rei aqui, o rei, pode ser o pai, pode ser a mãe. Você que é filho aí, honre os seus pais. Se os seus pais ficarem chateados, com raiva do que você faz, eles podem agir dando um castigo. Você que trabalha numa empresa, respeite o seu líder. A raiva do rei, a raiva do líder, pode cortar você do negócio. O rei aqui pode ser o sócio. Cuidado com como você lida com seus sócios. A raiva do sócio pode dissolver a empresa, mas a sua bondade é como orvalho sobre as plantas. Então a bondade dos pais, do professor, do líder, do chefe, do sócio, traz algo de bom. Versículo 13. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Então aqui são dois ensinamentos. Os pais devem instruir os filhos no caminho do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você precisa educar, instruir o filho no caminho certo, para que ele tenha juízo e não leve à desgraça. E uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Você que deu seu relacionamento, aqui fala da esposa, mas o texto aqui fala sobre casamento, na verdade. Você que vive reclamando, se vitimizando, precisa entender que isso é como uma goteira num dia de chuva. Você está incomodando a outra pessoa. Repense, veja se existe alguma coisa que você precisa melhorar, ao invés de reclamar. 14. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Como o texto diz aqui, a pessoa pode ter casa, pode ter dinheiro, mas só Deus mostra a pessoa certa para o casamento. Aqui fala de uma esposa sensata. Só Deus pode dar um marido sensato. Só Deus pode dar também uma esposa sensata. Então esse texto está dizendo, quando você procurar alguém para relacionamento, para casamento, procure alguém que tema o Senhor. Procure alguém que siga os mandamentos de Deus. A pessoa que é sensata é a pessoa que honra a Deus. Versículo 15. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Então, quem não faz o que tem que ser feito? Nós lemos no dia 6, Provérbios 6. E lá fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e ser sábio. Veja que ela não tem líder, ela não tem chefe. No entanto, ela junta no verão para ter no inverno. Então, lá em Provérbios 6 diz, tenha iniciativa, corra atrás de aprender, de crescer, de ter negócios, aprender a vender. Aprenda coisas que tragam fontes de renda. Quem dorme acaba passando fome. 16. Quem obedece às leis de Deus
vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Então, quem obedece às leis de Deus, mantém o relacionamento com Deus, lê a palavra constantemente, ora diariamente, pede aconselhamento antes de tomar decisões importantes, não é sábio aos próprios olhos, mas procura entender as coisas antes de tomar as decisões, pensa antes de usar o seu recurso financeiro para investir naquilo que realmente tem valor. Alimenta sua alma de Deus, não fica vazia, correndo atrás de diversão, 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 buscando preencher um vazio da alma como as pessoas que estão no mundo. Cuida da sua alimentação e entende que a alimentação não é uma forma de preencher vazio, como muitas pessoas que comem doces demais, procurando aliviar a sua ansiedade, mas coloca sua confiança em Deus, tem as refeições equilibradas, não se alimenta de fast food, sabendo que o fast food tem bastante sódio, bastante sal, bastante saborizador para viciar as pessoas, para que as pessoas comprem aquilo sempre e elas fiquem viciadas naquilo que faz mal para a saúde. Bebe mais água, cuida do seu corpo praticando atividade física, porque entendendo que o nosso corpo é o veículo que Deus usa para cumprir os propósitos dele. O nosso corpo, nós precisamos da força do nosso corpo para poder andar, para poder fazer as coisas nessa vida. Então, quem obedece às leis de Deus vive mais. A pessoa que honra o casamento, o seu casamento e o casamento dos outros, não se envolvendo com a mulher alheia, com o marido da outra. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Então, socorrer o pobre, quem socorre, ajuda o pobre, está emprestando a Deus. Existe uma promessa aqui. Quando você faz o bem a alguém, Deus, o próprio Deus, Ele devolve o bem que fazemos. 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Então o verso 18 diz: corrija com sabedoria. Corrija sem espancar os filhos. 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Então, quando uma pessoa age com mau gênio, você tem que demitir ela, você tem que demitir. Tem pessoas que suportam colaboradores que vivem arrumando encrenca dentro da empresa, dentro do negócio, porque elas pensam assim: é um pai de família, é uma mãe de família. É muito pesado dizer isso, mas a pessoa de mau gênio, ela tem que sofrer a consequência do seu mau gênio. Se você ajuda essa pessoa uma vez, você terá de ajudar de novo. Agora, se você quer ajudar de novo e tolerar a pessoa, isso é uma decisão pessoal, é uma decisão individual. Muitas pessoas, muitos empresários suportam um funcionário, uma funcionária que vive estourando com os colegas, criando divisão da empresa e perdoam uma, duas, três, às vezes quatro, cinco. Mas tem um momento que a demissão é a única saída. Então a pessoa de mau gênio é uma pessoa que não quer aprender, que fica repetindo o erro. É preciso, em um dado momento, deixar que ela sofra as consequências. Esse versículo 19 traz uma reflexão. Quais os pontos em que eu sou intransigente? Quais os pontos em que eu carrego o mau gênio? Em que eu não quero mudar?
em que eu falo, é assim e pronto. Agora, tem coisas que precisam ser tratadas em nós. Então, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso me corrigir? Porque a pessoa de mau gênio tem um momento em que as pessoas não aguentam mais. Tem um momento em que o castigo virá. 20. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Então, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. Um dia de cada vez. Nós vamos aprendendo, aprendendo, aprendendo. Essa é a proposta, inclusive, de Provérbios. Ler Provérbios, anotar o que precisamos corrigir, anotar o que precisamos melhorar e tomar providências. Ser intencional de se moldar todos os dias. 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O versículo 21 fala que a decisão, a soberania é de Deus. Você pode fazer muitos planos, você pode ouvir muitos conselhos, você pode fazer tudo com a melhor estratégia. Mas se Deus não aprova, se Deus não está com você, se Deus não quer aquilo para você, vai dar errado. Porque Deus vai fazer dar errado para chamar, não porque Ele quer o seu mal, mas porque Ele quer chamar a sua atenção para aquilo que é melhor para você. Às vezes, nós achamos que uma coisa é melhor, mas Deus sabe o que realmente é melhor para você. Para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele conhece os propósitos dele para cada um de nós. Versículo 22. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Então, isso nós esperamos das pessoas que andam conosco, que elas sejam fiéis. E é melhor ser pobre do que mentiroso. É melhor não ter um lucro de uma venda do que ter aquele lucro sendo um mentiroso. 23. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Vamos lembrar, temer o Senhor significa priorizar Deus e ter absoluto e extremo respeito pelo Senhor. Quem teme o Senhor, quem busca o relacionamento com Deus e obedecê-lo, terá uma vida longa, feliz e tranquila. Então, uma pessoa que honra o seu casamento, uma pessoa que valoriza o seu cônjuge, uma pessoa que educa os seus filhos, uma pessoa que cuida do seu mau gênio, que procura se polir, procura ser uma pessoa polida nos seus relacionamentos, uma pessoa que procura ser honesta, que vende, faz o seu negócio, presta o seu serviço com honestidade, com integridade, que não deve nada a ninguém. Uma pessoa que teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila, que cuida da sua atividade física, de beber água, da sua saúde. Terá uma vida longa, feliz e tranquila. Nós temos visto muitas pessoas que estão reclamando da vida o tempo todo, porque elas estão deixando o embalo dos influenciadores que levam para caminhos tortos influenciar a vida delas. 24. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Então o verso 24 está dizendo, existe gente que começa sempre um negócio, mas não termina o que começou. E existem pessoas que mesmo que você ajude, socorra, faça tudo por ela, ela não faz a parte dela. Versículo 25. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Os orgulhosos aqui são as pessoas que não querem aprender. Elas fazem coisas erradas, desrespeitam as outras, depois você corrige elas dizendo para elas que elas devem ser mais humildes e elas não aprendem. Então esses orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Os orgulhosos não aprendem, eles continuam errando. O que eles querem é só que eles tenham razão.
Então, quando diz aqui os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade, se você já andou com uma pessoa, já corrigiu várias vezes e a pessoa é arrogante, orgulhosa, sabe tudo, você tem que dar um castigo nessa pessoa. Você tem que dar um castigo nessa pessoa para ver se ela se desperta de que ela não é, que os pensamentos dela não estão sempre certos. Quem é sábio aprende quando é corrigido. 26. Quem é orgulhoso é tolo. Não aprende, continua errando e sofre as consequências da sua arrogância, do seu orgulho. 26. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Esse verso 26 fala sobre honrar o pai e sobre honrar a mãe. Quem desonra os pais não tem vergonha. Uma pessoa que não presta, não tem valor, não entende o valor dos seus pais. 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Veja o 27. Se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Nunca deixe de aprender. Sempre procure ler alguma coisa, aprender coisas novas. Quanto mais você exercita o cérebro, ele é um músculo. Quanto mais você exercita o cérebro, lendo, procurando, tendo curiosidade, querendo aprender as coisas, nós lemos no dia 4 Provérbios capítulo 4. E lá nós lemos o verso 7. Provérbios 4, 7 diz: a coisa principal é a sabedoria. Adquira a sabedoria. Então, o capítulo 4 diz inclusive assim: venda tudo que tem para comprar a sabedoria. Então, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Procure usar o tempo para aprender. Se você tem recurso para pagar por um treinamento, faça treinamentos, aprenda coisas novas. Nós sempre falamos, procure aprender uma nova língua, procure aprender um instrumento musical, procure aprender educação financeira, procure aprender sobre gestão no tempo, gestão de pessoas, procure ler sobre inteligência emocional, aprender a respeito das emoções. Isso vai dar para você um autoconhecimento e também vai influenciar em como você lida com as pessoas. Isso vai facilitar bastante a sua vida. 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. O verso 28 fala: a testemunha de mau caráter, ela dá risada, ela faz coisas erradas, mente e ela dá risada. Ela acha divertido praticar o mal. E os maus têm fome de fazer o mal, então não ande com os maus. Porque a pessoa que faz o mal, ela sempre quer fazer o mal. A pessoa que aponta o dedo para as outras, zomba, ridiculariza, humilha, diminui o próximo, passa por cima das outras, elas sempre fazem isso. Fique longe de quem tem fome de fazer o mal. Elas vão fazer o mal a você. Você vai ser a próxima vítima. Tem pessoas que andam com pessoas que fazem o mal e dizem assim: ah, mas ele é meu amigo, é minha amiga. Faz o mal para os outros, mas para mim não. É meu amigo, é minha amiga. Não se engane. Vai chegar a sua vez. Vai chegar o dia que essa pessoa vai se voltar para fazer o mal a você. 29. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Então o verso 29 diz que a pessoa que faz o mal, ela vai receber o castigo dela também. Deus tem o dia preparado para a pessoa colher aquilo que ela plantou. Não ande com quem faz o mal e nunca faça o mal, porque a semente plantada sempre vai trazer o fruto. E a consequência sempre virá. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. O apelo aqui é para que você entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus veio e morreu por nós para nos dar vida eterna. Então aqui, Jesus Cristo é a verdadeira videira.
ele tem vida e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. Então, muitas vezes, nós estamos desconectados da fonte. A fonte é Deus. Ele é a fonte da vida. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Faça essa oração comigo, a oração de confissão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você confessou que aceita Jesus como Senhor. Ele é o líder da sua vida. Como Salvador, significa que você reconheceu que tem pecados, que reconheceu que precisa da salvação que vem por Jesus. Jesus morreu por nós na cruz para que recebêssemos o perdão dos pecados. Ter o perdão dos pecados nos leva até Deus. E recebemos o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, temos Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo está ligado a Deus. Deus derrama o Espírito Santo em nós, todos os que aceitamos a Jesus. E isso nos conecta ao Filho e ao Pai e nos torna ligados ao reino de Deus. E ele também escreve o nome nosso no livro da vida, que é um livro que registra os nomes dos filhos, das filhas de Deus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você aceita Jesus, você recebe o registro no livro da vida que está no céu. Agora você é filho, agora você é filha de Deus. E em nome de Jesus, amém, porque oramos somente em nome de Jesus, porque Ele está vivo. Ele ouve nossas orações e Ele traz as respostas que precisamos para toda a nossa vida, em todas as áreas. Procure uma igreja próximo à sua casa, uma igreja próxima à sua casa, em que você possa participar dos cultos, dos estudos da Bíblia. Talvez você não se sinta bem em uma igreja próxima à sua casa. Então procure uma igreja que seja agradável a você. Agradável, não que vão fazer só suas vontades, mas agradável no sentido de que é uma igreja em que você se sente bem e que tem compromisso em pregar a Bíblia e trazer ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Muitas vezes, o estudo da Bíblia vai confrontar você, vai fazer você pensar que existem coisas que você precisa corrigir e melhorar. Mas aceite os ensinamentos da palavra. Avalie os ensinamentos que você recebe. Pode ser que a pessoa que está ensinando ali não está fiel à palavra de Deus. Você tem liberdade para ler, refletir, avaliar, ver se realmente tem sentido aquela palavra, se realmente a Bíblia está falando aquilo. Por isso é importante que você mesmo, que você mesma leia a Bíblia, para que você não seja enganado e não seja enganada, mas para que você entenda a Bíblia e entenda que você está no caminho certo. O caminho certo é o caminho que Deus mostra na Bíblia. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, se aproxime de Deus e você terá uma vida feliz e próspera. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a acompanhar os próximos vídeos até o dia 31, lendo cada dia um capítulo de Provérbios. E também convido você a ler sempre o livro de Provérbios. Independente de você não ler aqui comigo no canal, mas
Leve isso para a sua vida. Leia Provérbios. Incentive as pessoas da sua casa a lerem Provérbios. Aproxime-se de Deus. Queira saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu vou deixar aqui no canto superior esquerdo um card que leva você para uma série chamada Provérbios e Trabalho. Nós lemos os 31 capítulos de Provérbios na perspectiva de carreira profissional, trabalho, negócios e empresa. E no canto superior direito eu vou deixar um outro card que leva você para uma série chamada Provérbios e Vida Sentimental, que nós lemos os 31 capítulos de Provérbios tratando de vida sentimental, para os solteiros, para os noivos, para os casados. Então, você pode ler esses capítulos de Provérbios na perspectiva da carreira profissional ou da vida sentimental. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, amém.